isso, né? Foi uma primeira anteninha, assim, da cultura brasileira que saiu de forma formal, que é um pouco o que eu faço também, depois vou falar sobre isso. Obrigada a todos vocês por nos acompanhar uma tarde de terça-feira, às 6h30 da tarde, ter interesse no que eu possa compartilhar. Eu tinha conversado com o Rafael de a gente fazer uma coisa mais, agora que agradecemos as formalidades, uma coisa mais informal, porque eu sou informal também. Eu até preparei aqui um materialzinho, mas gostaria de ter esse intercâmbio, porque é assim que o jornalismo funciona, né? Eu não tenho muito a dizer, senão contar um pouco a minha prática. Vou começar contando um pouco qual é a minha formação, porque, afinal de contas, estamos falando na plataforma de Instituto de Cultura, um Instituto de Idiomas, então é importante também contar qual é a minha formação, de que ramo, digamos, eu venho do conhecimento, e depois um pouco a minha história na rádio, primeiro na Rádio Oceano, e depois em Del Sol, sempre com o programa Não Toquem Nada, que é minha atividade principal no Uruguai. Eu trabalho para meios do Brasil também, depois vou contar os meios de comunicação para os quais eu trabalho. E, assim, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês não entendam, especialmente os alunos uruguaios, já sejam avançados ou não, por favor, interrompam e perguntem, tá? Que, enfim, o maior agradecimento que vocês podem me fazer é sair dessa conversação tendo entendido tudo e que tenha sido útil e agradável. Então, primeiro, para começar, enfim, eu moro no Uruguai desde 2005, assim como o Rafael, chegamos em 2005. Eu vim para o Uruguai porque eu me casei com um uruguaio. Eu trabalhava na Folha de São Paulo, na redação de São Paulo, ali da Barão, a gloriosa Barão de Limeira, que é o endereço tradicional da Folha. Trabalhei 8 anos na redação, 12 horas por dia, às vezes inclusive mais. E entrei como trainee, fiz um concurso, passei no concurso, fiz as entrevistas, fui estagiária e me efetivaram, eu tinha 21 anos. Então, assim, eu já tinha algumas experiências prévias, mas essa foi a minha escola, a minha primeira escola, e é importante contar isso, porque isso depois me moldou para algumas coisas que eu vou comentar e compartilhar com vocês. Na Folha, que eu acho que é uma coisa que acontece muito nos meios de comunicação do Brasil, e acho que vocês devem sentir também, como brasileiros que... Alô! Como brasileiros que moram no exterior e como uruguaios interessados no Brasil, o Brasil é muito endogâmico, né? A gente tem que fazer essa autocrítica, assim. A cultura brasileira é o número 1, o número 2, o número 3 da atenção, e depois entra a norte-americana e a europeia. A América Latina quase nunca é um tema digno de atenção dos meios de comunicação brasileiros, não digo dos brasileiros, mas dos meios de comunicação. Então, assim, a gente liga no Jornal Nacional, lê a Folha, lê o Globo, lê o Estadão, lê o Valor. Agora tem o El País Brasil, né? Agora, já faz um certo tempo, que traz essa realidade latino-americana, porque é um meio de comunicação espanhol, então eles já têm essa visão acostumada. Para os espanhóis, a América Latina é a América Latina hispânica, não é o Brasil. Então, ao entrar no Brasil, eles já trazem esse conhecimento, né, esse know-how. Mas, tirando o El País, depois toda a imprensa hegemônica, né, para usar esses termos da imprensa independente, toda a imprensa hegemônica é muito anglo-saxônica, é muito hemisfério norte. Quando eu trabalhei na Folha, eu paralelamente fazia uma pós-graduação em América Latina na USP, porque eu amo a América Latina, não sei de onde vem esse amor pela América Latina, mas eu gosto muito, me interesso muito, de repente, pelo meu pai, que eu via muita Mercedes Sosa quando eu era pequena, e cresci com esse imaginário de América Latina unida, enfim, uma coisa muito romântica, né? Mas que me levou a essa pós-graduação na USP. Quando eu terminei a pós-graduação, a Folha me disse, bom, já que você gosta tanto de América Latina, fica aí cuidando dos temas de América Latina. Então, comecei a escrever sobre cultura na América Latina e comecei a sair para eventos na América Latina.
e a Folha me mandou para o Uruguai, para um festival de cinema maravilhoso que havia aqui, o Festival de Punta del Este, um festival muito importante, que acho que agora não acontece mais, né? Acho que esse ano, por causa da pandemia, não aconteceu, e ano passado já estava meio aí. E aí foi onde eu conheci meu futuro marido e depois me mudei para cá, né? Então aí quando eu me mudo para cá, inverte a relação, né? Eu continuei vinculada ao jornal e o jornal me diz, tá, já que você gosta tanto de América Latina e foi viver, né, na América Latina, conta um pouco desse universo para gente. E assim foi como eu comecei, muito devagar, como freelance, ganhando muito pouco. E depois o Joel Rosenberg, que é um jornalista uruguaio muito interessado nas coisas do Brasil, me disse, olha, o público uruguaio em geral não tem muito interesse no Brasil, mas como o Brasil está crescendo, isso era 2010, né? É importante esse contexto. 2010 foi esse momento que eu acho que foi um divisor de águas, quando se reuniram muitos dirigentes sul-americanos debaixo de uma mesma bandeira, que podemos conversar se era bandeira ou se era real, mas toda essa coisa latino-americanista, né? Era Lula, era Néstor ou Cristina, acho que já era Cristina, 2010. O Chávez tinha acabado de chegar no Mercosul, então tinha toda uma polêmica de se ele podia, se a Venezuela podia ser membro pleno. Assim, o Mercosul era um assunto, né? Finalmente, depois de 10 anos que eu tinha feito a pós-graduação, o Mercosul era um assunto. Então, a rádio precisava de alguém que realmente tivesse estudado o Mercosul, e eu tinha a grande vantagem de falar português. Então, aí também eu falo para os alunos uruguaios de português que português é um idioma importante que em algum momento vocês vão usar, porque tendo um vizinho tão problemático do lado, é inevitável poder ler as coisas em português para entender essa complexidade, né? Então, o idioma, para mim, foi uma grande ferramenta em 2010. E, assim, em 2010 foi também quando aconteceu a cúpula do Mercosul no Uruguai. Então, foi muito importante, porque era como todo o peso da América Latina, uma América Latina toda alinhada num determinado discurso. Estava também o Fernando Lugo, do Paraguai, toda essa América Latina alinhada, concentrada no Uruguai. Então, aí foi onde a gente começou a perceber, na rádio, mas também no público, que era importante alguém com uma visão brasilianista das coisas, né? E que era uma visão que, pelo menos na rádio uruguaia, ainda não tinha, essa visão um pouco de, olha, o Brasil não é só futebol, carnaval, praia, caipirinha, é isso também, né? E eu adoro caipirinha, eu adoro carnaval, eu adoro samba, pagode, enfim, eu acho que o nosso país é muito rico, eu continuo achando que o Brasil tem algo a dizer ao mundo, algo positivo, algo do aspecto do humanismo. Eu acho que o Brasil continua um país humanista, que está vivendo uma etapa complicada. Então, assim, quando a gente começou essa cobertura, a gente começou a ver que vários uruguaios conseguiam se conectar com esse Brasil, né? Ou seja, de repente, a partir do Brasil do carnaval, do futebol, mas a partir desse gancho, começaram a se interessar em outras coisas também. Então, começaram a se interessar na realidade indígena, que é um mega capítulo para entender o Brasil. Começaram a se interessar, enfim, pelo Rio Grande do Sul, que parece uma coisa estranha, uma mentira, mas os uruguaios, na verdade, não conhecem tanto, né? O Rio Grande do Sul conhecem Porto Alegre, mas depois algumas coisas mesmo da cultura. Outro dia a gente fez uma coluna sobre a estética do frio, né? Que é a estética do Vitor Ramil, e para muitos foi uma surpresa, assim, entender que havia esse território de confluência também musical e que existe um movimento, né, no Rio Grande do Sul que tenta resgatar isso. Enfim, falar de Pantanal, explicar um pouquinho como é que a dinâmica Rio-São Paulo, sem cair nas fetichizações, né? Sem cair no fla-flu, assim, que pode ser uma coisa mais boba. Então, a gente começou
a trabalhar nesse sentido, e como a gente sempre fala, e como eu gosto de pensar, uma nova narrativa, né? Uma narrativa que é cultural, mas a partir do cultural a gente também entra em assuntos de política e de economia, que são assuntos espinhosos, que são assuntos cada vez mais complicados, e que é mais complicado quando a gente fala para uma audiência estrangeira, que é o meu trabalho. Então, assim, aí tem vários postulados, né? Que eu anotei algumas coisinhas, assim. Primeiro, desestereotipar o Brasil, que foi o objetivo central quando eu me sentei para conversar com a equipe de Não Toquem Nada há 10 anos atrás. Vamos desestereotipar o Brasil. Né? Também pelo fato de eu ser uma mulher negra e de ter vivido, na minha experiência pessoal, as experiências do que é a mulher negra brasileira para os gringos, né? A mulher negra brasileira para os gringos, num primeiro encontro, é uma mulher de diversão, né? E eu tive essas experiências na Alemanha, por exemplo. É uma mulher do qual acho que hoje em dia não, essa experiência eu tive há quase 20 anos, mas era uma mulher vista primeiro como um objeto sexual, que infelizmente a mulher brasileira ainda vende essa imagem, né? Menos do que antes, felizmente. Eu cheguei a fazer até uma coluna sobre alguns cartões postais do Brasil, vocês devem conhecer, vários deles tinham nádegas, né? Assim, o cartão postal era uma série de nádegas com biquínis de cores diferentes, o que é inacreditável, né? Acho que para a sensibilidade de hoje em dia é inacreditável, mas quando eu comecei em 2010, ainda era importante falar dessas coisas. Então, primeiro, desestereotipar o Brasil foi um objetivo e continua a ser, né? Mostrar que é um país de complexidades, mostrar que que é um país que tem muitos meandros, inclusive muitas coisas interessantes, mostrar outras coisas, tipo, sei lá, é um país que tem música sertaneja, que tem heavy metal, que tem o funk carioca, e essa riqueza do Brasil também se aplica para a política, também se aplica para a economia, também se aplica para várias teorias, e aqui o Camilo poderia falar muito mais sobre as teorias de leitura do Brasil, do ponto de vista sociopolítico e econômico. Enfim, o Brasil tem várias escolas para você entrar, falar um pouco de Oscar Niemeyer, ou seja, mostrar esse Brasil que também tem algo a oferecer para além do estereótipo, né? Esse é desestereotipar o Brasil. Depois também a coisa importantíssima, que já era em 2010 e que ao longo dos últimos anos eu fui vendo que é essencial, é o apartidarismo, né? Apartidarismo, que aí é onde eu faço um pouco um link com a minha escola da Folha, que a Folha de São Paulo, apesar de hoje em dia dar muitas mostras de que não é apartidária, mas assim, no manual de redação da Folha, quando eu entrei com 21 anos, o apartidarismo era uma obrigação. Então a gente acabava aprendendo e tendo que ter uma cabeça assim muito quadrada, digamos, de ser equilibrado, né? Porque senão a gente passava por sanções mesmo. Era chamado na sala do editor, enfim. Então assim, essa marca ficou em mim. Essa é uma escola realmente que eu tenho incorporada. Não me nasce fazer um jornalismo partidário, apesar das pressões para fazer esse tipo de jornalismo, que também vem aumentando ao longo dos anos. Com a entrada das redes sociais, isso é muito complicado, né? Também poderíamos falar um pouco disso, assim. As redes sociais facilitaram muito o trabalho de ser correspondente ou de ser colunista, que é o que eu sou realmente, né? Porque o correspondente, por definição, ele está no lugar dos fatos, né? Eu não estou no Brasil, então o que eu faço, na verdade, é uma análise filtrada, digamos, contextualizada e devolvo para o ouvinte uruguaio um pacote com algum tema brasileiro explicado da forma mais complexa possível e mais didática possível. Então, dentro disso que eu faço, o apartidarismo é ainda mais importante, né? Porque eu estou falando para uruguaios de esquerda, eu estou falando para uruguaios de direita, eu estou falando para uruguaios que não são nem de esquerda nem de direita, eu estou falando para brasileiros de direita, eu estou falando para brasileiros de esquerda. Então, assim, eu acho que também é um ato de respeito e, sinceramente, eu acho que essa é uma reflexão que todos os brasileiros acho que estamos tendo nos últimos anos. Sinceramente, eu cheguei à conclusão que
o melhor serviço que o jornalismo pode fazer nesse momento, e agora falo dos brasileiros, né? O melhor serviço que o jornalismo brasileiro pode fazer dentro do Brasil e fora do Brasil é tentar problematizar as questões, né? Tentar não dar respostas muito fáceis, nem caricaturizar personagens. E isso se nota muito na coluna. A cada vez que eu faço uma coluna no Twitter, que é onde eu trabalho muito, vejo muito as repercussões, os ouvintes provocam e tentam arrancar uma ou outra resposta, inclusive alguns criticam, porque eu não falo uma coisa ou outra coisa, mas assim, ao longo desses 10 anos, o que a gente vem vendo com a equipe de Não Toquem Nada é que isso é o que mantém também a fidelidade à coluna, porque é uma coluna que eu acho que pode ser escutada por qualquer pessoa, de qualquer vertente, inclusive na minha família próxima, vários pensamos de forma diferente, então é um exercício que eu tenho que fazer no WhatsApp da minha casa, né, que me facilita muito como um exercício para fazer da porta para fora também. Então, o apartidarismo é interessante. Agora, é uma coisa muito diferente para falar para um uruguaio, né? Porque o Uruguai tem um sistema de partidos muito sólido. Então, assim, o Frente Amplio é algo sólido, que a gente sabe o que o Partido Nacional, a gente sabe o que é, o Partido Colorado, o Cabildo Aberto, ou seja, são identidades muito marcadas. O Brasil tem 35 partidos. Então, é impossível a gente se relacionar com o público uruguaio nos mesmos moldes. Isso também requer elaborar um novo vocabulário que a gente vem elaborando ao longo dos 10 anos. E uma coisa que eu vi que funciona, por exemplo, é explicar dinâmicas, né? Então, assim, uma coisa que sempre funciona quando a gente tem que falar de congresso é explicar, por exemplo, que o Rodrigo Maia é presidente da Câmara. Tá, perfeito, mas ele tem o poder de decidir os impeachments. Então, aí o público uruguaio fala, nossa, claro! Então, aí começa a prestar atenção na figura do Rodrigo Maia, né? Não é porque ele é do DEM, não é porque ele é, enfim, filho do César Maia, não é por nada disso, porque isso para os uruguaios não importa. O que importa é que ele é o cara que detém realmente esse poder que na gramática política uruguaia é muito importante, né? É o cara que delibera o que pode ser um processo de destituição presidencial. Então, a gente vai organizando e aprendendo essas coisas. Também é um trabalho de 10 anos. Nos primeiros anos, eu, às vezes, escuto minhas colunas de 2010 e quero morrer, né? Porque, assim, a gente vai aprendendo falando, não, assim, complicava demais, enfim. Depois dessa coisa que eu falava de apostar no equilíbrio, que acho que o equilíbrio é o melhor conselheiro mesmo, e depois a coisa do intercâmbio com os ouvintes, que é importante, que é também escutar o que eles têm a dizer. Muitas pautas surgiram desse intercâmbio, né? Assim, muitas coisas que eu não sabia. Por exemplo, a gente tem um ouvinte, que é um ouvinte fiel, que sempre pede ratos de porão. Eu falava, gente do céu, ratos de porão no Uruguai. Nossa, nunca ia pensar em botar na coluna ratos de porão. A gente sempre pensa numa coisa mais bossa nova, não sei, Elis Regina, os grandes standards, né? Milton Nascimento, Caetano Veloso, ratos. A gente também se estereotipa, né? Eu acho que esse é o aprendizado, assim, que o Brasil também, um Brasil diverso já chegou também para o mundo. Então é legal esse intercâmbio de escutar, de aprender, de buscar outras abordagens, porque é para os uruguaios que a gente fala, né? Ou para os brasileiros no Uruguai. Mas os brasileiros no Uruguai, eles veem Jornal Nacional, né? Que é toda a nossa fonte de informação, ou lê os grandes meios, ou lê o El País, ou lê, enfim. Os brasileiros sabem se informar e têm seus jornalistas de preferência. Os uruguaios não. Os uruguaios, eles... não é que eles precisem, mas eles apreciam que alguém faça esse trabalho antes, que é o trabalho que eu faço de peneirar um pouco, falar, olha, essa semana aconteceu tal coisa, tá? De tudo que aconteceu essa semana no Brasil, que acontece muita coisa, o que é o mais interessante para o uruguaio? Por quê? Sendo um país com essas características, com essa idiosincrasia, como é que a gente monta essas pautas, né? Que são sempre pautas pensadas para dar um panorama um pouco mais aprofundado do Brasil. A semana passada, por exemplo, a gente fez uma coluna sobre o mapa dos grupos armados do Rio de Janeiro,
que não sei se vocês viram, é um mapa. É o primeiro mapa que mostra, de forma articulada, como os grupos armados do Rio, em geral, ou seja, não só narcotráfico, mas também os grupos de milícia, como eles estão organizados no território da cidade do Rio de Janeiro. Isso foi muito interessante, porque assim, o Rio de Janeiro é uma cidade turística, obviamente, por excelência, é a principal cidade turística do Brasil. Então, assim, como transformar isso numa coluna interessante, sem também cair como eu posso dizer, no sensacionalismo, né? Assim, em determinado momento da coluna a gente fala, olha, isso não quer dizer que você vai para Copacabana ou vai para Botafogo e não vai poder ir para a praia e que vai ter um miliciano, né? Porque também tem que ter cuidado com essas coisas. Assim, o Brasil não é nem só a praia, nem só o Comando Vermelho, né? E que é o legal do Brasil, porque o Brasil é tudo isso, é o legal, digo, em termos jornalísticos, né? O Brasil é tudo isso misturado, então é sempre duas velocidades, né? Acelerador, freio, para poder passar uma mensagem correta. Outra coluna que eu me lembro, que essa foi bastante complexa, foi um estudo que a gente levou de 3 pesquisadores da Universidade de Harvard, e a gente entrevistou um que era argentino, porque ele falava espanhol, e era importante entender esse estudo, entender claramente o Nicolás Eisenman, que era um estudo que mostrava, ainda na metade da pandemia, supondo que a pandemia termina agora em janeiro com a vacina e tal, acho que foi no mês de maio, junho, a gente levou essa coluna, que era esse investigador que fazia o trabalho com outros 2 brasileiros, ele também investigador da FGV, então ele era um argentino morando no Brasil, e trabalhando em associação com a Universidade de Harvard, explicando que nos municípios em que o Bolsonaro tinha sido mais bem votado, eram municípios que tinham menos obediência ao isolamento social. E era isso que o estudo dizia. Então, assim, apesar da tentação de fazer uma análise direta, olha, Bolsonaro não estimula, não sei o quê, a gente tomou o cuidado de que o próprio investigador falasse, olha, o nosso estudo é esse, os dados foram coletados a partir de registros do próprio Ministério da Saúde, a partir do rastreamento de celulares por mobilidade, mas, assim, os dados, por enquanto, são esses, não nos permite concluir outras coisas. Então, assim, esse cuidado é importante, porque o ouvinte, ele vai concluir o que ele quiser, né? Até porque, ao longo da história da coluna, eu só posso falar da coluna, ao longo desses 10 anos, a gente tem pontuado muitas coisas. Então, assim, está dado todo o panorama. Eu acho, sinceramente, que o ouvinte fiel da coluna, ele conhece muito bem o Brasil, até porque a gente compartilha as fontes, né? Que também é uma coisa interessante. Por isso, eu também acho que é importante dominar o idioma, né? Dominar o idioma te dá o domínio da fonte da informação. Então, a gente compartilha as fontes para que os próprios ouvintes possam ler e possam tirar as suas próprias conclusões. Agora, conversando um pouco ao revés, né, a coisa do espanhol e do portunhol, eu sei que tem pelo menos uma professora do ICUB que é uma especialista nisso, a Cíntia, que eu adorei saber disso, que é muito interessante a coisa do idioma, o portunhol. Como o portunhol dá margem, parece que não, né? Vocês que são alunos e professores sabem muito mais que eu. Mas o espanhol, o portunhol dá muita margem a mal-entendido, né? Então, assim, no jornalismo isso é super complicado. Me lembro que uma vez a gente estava falando, eu estava fazendo uma coluna sobre funk carioca. Funk carioca, falando de um funkeiro, MC Bin Laden. MC Bin Laden, foi uma coluna super divertida, porque a ideia era que a galera dançasse, enfim, a galera da rádio, alguns falavam, nossa, que isso, nossa, a Denise tá decadente, não sei o quê, outros adoraram, enfim. Foi como a galera jovem começou a escutar a coluna, né? Isso foi ótimo. Mas, assim, no meio dessa coluna do MC Bin Laden, eu falei assim, o MC Bin Laden
foi adotado pelo Neymar, né? Porque o Neymar dançou uma das músicas dele, depois vários atores da Globo regravaram a música dele. E aí eu falei, isso é algo que o Neymar costuma fazer, adotar talentos infantos juvenis, uma coisa assim. E aí teve ouvinte que falou, nossa, infanto juvenil, por quê? Porque são criminosos. Eu falei, não, gente, infanto juvenil em português é uma faixa etária, né? São pessoas entre, sei lá, 11 e 15 anos, 16 anos. Aí o Joel me explicou, não, o que acontece é que no Uruguai, infanto juvenil tem uma conotação de criminalidade. Nossa, 15 anos de Uruguai e eu não sabia disso. E assim, e dessas aconteceram várias. Depois você tem que se retratar e falar, não, não, o que eu quis dizer é que são jovens, né? Jovens e gente que está saindo da infância, ele se conecta com esse público, enfim. Então, assim, o idioma é muito interessante, Denise, é muito importante, sim. Denise, posso te interromper só um minutinho? Óbvio, por favor. Nesse momento, somos 38 participantes na sala já, não paro de habilitar pessoas aqui para entrar. Ótimo. E como a Denise já comentou para vocês no início, muitos não estavam, pessoal, vocês podem ir fazendo perguntas pelo chat, por exemplo, durante a apresentação, e eu vou interrompendo e vou colocando as perguntas de vocês para a Denise, tá? A Denise queria uma apresentação mais descontraída. Claro. Mais Então, descontraída. se vocês tiverem qualquer pergunta, por favor, façam no chat, eu vou direcionando para a Denise enquanto ela vai desenvolvendo a sua apresentação, tá? Desculpa interromper. Não, por favor, é bem-vindo para tomar água aqui. Não, isso, por exemplo, eleições municipais, né? Que queria entrar um pouco nesse assunto para ilustrar como falar de um país tão grande, tão diverso como o nosso, de forma um pouco mais compacta. Por exemplo, esse ano a gente vai se concentrar, obviamente, no eixo Rio-São Paulo, porque é o maior colégio eleitoral, mas a gente também quer falar, por exemplo, de Rio Grande do Sul, porque por causa da proximidade, né, de fronteira, mas a gente também quer mostrar de que forma, ou seja, as dinâmicas, como as dinâmicas de 2018 parecem não estar se reproduzindo no que vai acontecer em 2020. Então, vão ser como esses 3 eixos que a gente está pensando, também fazendo um pouco... também é importante prestar atenção no que está acontecendo no Uruguai, né? Porque a gente, na verdade, vai reproduzir como os uruguaios costumam analisar suas próprias eleições, né? Que é a correlação de forças, como os apoios influenciaram um ou outro bando, ou seja, qual é a figura que capitaliza determinados blocos, como as coalizões respondem a essa figura, a esse líder. Então, a gente vai tentar fazer uma cobertura uruguaia das eleições municipais brasileiras, já com esse olhar também de como vão evoluindo as forças no Brasil, com essa dificuldade de que temos mais de 30 partidos, né? Não é tão fácil falar de política no Brasil, porque é uma política que se baseia mais em interesses pontuais do que em programa de governo, fidelidade partidária, são coisas que no Brasil não tem nenhum sentido. E aqui são coisas que são fundamentais. Então, a gente está pensando um pouco isso, eu queria comentar com vocês. Enfim, e depois... sim, desculpa alguém. Não. Duas coisas que eu queria comentar, assim, aproveitando, antes que as pessoas comecem a fazer perguntas, a coisa das redes sociais, né, como eu tinha comentado. Eu acompanho as redes sociais do Uruguai e as redes sociais do Brasil. Então, assim, aí tem um meio de campo complicado, que são as ideias que o brasileiro tem do Uruguai e as ideias que os uruguaios têm do Brasil, né? Com a coisa da legalização da maconha, por exemplo, eu acho que eu passei... não vou exagerar, não toda a gestão Mujica, mas metade da gestão Mujica falando de maconha para o Brasil. Assim, eu já tinha parágrafos praticamente pré-programados, assim, porque era sempre a mesma história com algumas mudanças. Vai lá na farmácia para ver se tem fila. Vai lá não sei o quê. Agora entra cannabis
medicinal, agora tem o cânhamo, então não sei o quê. Então, assim, até que isso realmente foi absorvido pelo Brasil como uma informação normal, foram muitas matérias para o Brasil, inclusive destruindo alguns estereótipos, né? Então, a desestereotipização também é de dentro para fora, né? Não só do Brasil para cá. Então, se perguntava muito assim, tipo, como é que está a violência, né? Aumentou a violência, aquela coisa, né? Que também é uma visão muito brasileira, assim, tal, né? Cannabis, nossa, pessoas quebrando tudo na 18 de julho, enfim. E às vezes era complicado convencer que não. Falar, olha, não, mas não tem nada, não acontece nada. Não. Não, e essa é a notícia, né? Assim, obviamente que há números, que há índices que a gente contextualiza, teve fila, teve desabastecimento, críticas de vários lados, mas assim, aconteceu tudo dentro de um marco de normalidade que fala de uma sociedade e de uma idiosincrasia muito diferente da brasileira. Então, isso também é interessante observar, e nas redes sociais isso também é necessário pontuar, né? Assim, às vezes a gente recebe alguns comentários do tipo... outro dia a gente está falando de um disco novo do Carlinhos Brown, e aí um ouvinte falou assim, até o candombe foi cooptado pelo Brasil, não sei o quê. Aí, né, sem deixar de ser simpática, mas falando, não, na verdade são ritmos de raiz africana, então é natural que o candombe se pareça com o que faz o Carlinhos Brown, mas assim, não é ninguém está cooptando ninguém, né? Tomar cuidado com esses embates culturais que às vezes acontecem. São casos mínimos, né? Mas acontece, assim, o mediar isso também é parte do trabalho, por isso eu falava da ponte, né? A ponte Brasil-Uruguai, sempre nessa ponte aí, nem num lugar, nem outro, e sempre no meio do caminho. O meu português também é um português que está na ponte. A cada vez que eu vou ao Brasil, minha mãe, que é sergipana, me fala, nossa, que português é esse, nega? Ela me chama de nega. Então, porque é um português já, né, Rafael? É um português já cantadinho, assim. Eu tenho um acento de muitos anos de Uruguai, então perdi o meu português original e até meus pais estranham. Meu pai é baiano, imagina. Então, meu pai já desistiu, já. Eu já Denise, sou a essa gente filha. já temos uma pergunta, a Pilar, que é nossa amiga, Pilar, Tô vendo amiga a do Pilar aqui. tá lá da Espanha, escreveu aqui uma mensagem para a gente, perguntando se você acha que o Uruguai recebe bem os imigrantes. Claro, Pilar, agora eu te reconheço. Somos aí, conversamos por Twitter muitas vezes, né? A chata do Twitter. Não, A chata, não. a chata do Twitter. Pilar já tá, olha só, que legal. Sim, a Pilar é muito atenta. Sim. Sim, muito atenta. Sim, questão indígena, você sempre está muito antenada. Sim. Estou vendo vários amigos por aqui. Muito obrigada, Rafael, pela oportunidade. Oi, Luciana. São 11 horas aqui na Espanha, mas estou aqui grudada, assistindo. E, bom, escutando, um prazer ouvir você. E obrigada, Rafael, pela chance. Por favor, Pilar, faça direto a pergunta, Pilar, para a Denise, então. Tá, então, eu queria saber se você acha que o Uruguai recebe bem os imigrantes. Então, eu acho que mudou um pouco, né? A minha sensibilidade na rua. Em 2005, quando eu cheguei, ser imigrante era sinônimo de ser estrangeiro, né? E aí eu acho que o Rafael e quem mais queira pode contribuir também. Então, assim, era simpático, mas sendo brasileiro, né? Era simpático, porque a gente né, nesse imaginário, a gente é animado, né? E eu sou mesmo, eu sou animada, né? Tô sempre agitando, fazendo uma piadinha, não sei o quê, é o meu jeito de ser. Então, assim, era simpático, né? E em 2005, o Brasil era o famoso gigante adormecido, né? O Brasil, em 2005, parecia que ia acordar, né? Foi essa época da capa do Economist, o Cristo Redentor alçando voo, existia um encantamento do mundo com o Brasil, né? E no Uruguai não era diferente. O Brasil era um espelho do Uruguai, era o que o Uruguai queria ser, né?
politicamente, mas também economicamente. Isso que eu dizia, que eu acredito realmente que o Brasil ainda pode ter algo, não ser exemplo para o mundo, não isso, mas tomando uma coisa que o Caetano Veloso disse, que eu estou de acordo com ele quando ele diz isso, eu acho que o Brasil tem algo a contribuir, né? É um experimento que ainda não sabemos se está dando muito certo, mas que tem algo a contribuir, do ponto de vista de que somos, sim, um país que, apesar de tudo, tem que conviver, sim, com a diferença, e que, a partir dessa diferença, forjou uma cultura, e é uma cultura respeitada no mundo. Assim, a cultura brasileira é fruto da mistura, e é uma cultura respeitada. Então, acho que esse já é um legado que o Brasil já deixou para o mundo. Então, assim, em 2005, nós éramos tudo isso, né? A gente encarnava esse país legal, acolhedor, né? Caloroso, que vai para frente, que vai dar certo, que tem um mercado enorme, que, né, você vai dar certo. Então, muitos uruguaios que foram para o Brasil, até tenho essas histórias, gente que começou fazendo, sei lá, um sapato e hoje em dia está super bem. Então, era esse Brasil. Ao longo dos últimos 15 anos, acho que aconteceram dois fatores que comprometeram a nossa imagem, né, para falar de alguma forma. A primeira foi a crise econômica global que trouxe para o Uruguai muitos imigrantes, né? Então, o êxodo venezuelano, acho que é um fator fundamental para entender a mudança do uruguaio em relação ao imigrante em geral, né? A chegada dos cubanos, a chegada dos dominicanos, enfim, a chegada de pessoas que saíram dos seus países para buscar uma vida melhor, saíram em busca de comida e de continuar respirando, né? Então, assim, acho que aí, e isso é muito recente, posso dizer que é coisa dos últimos 2, 3 anos, eu senti na rua uma mudança. Então, assim, o imigrante, ele não, ele passou de ser sinônimo de estrangeiro, de uma coisa interessante, ai, que divertido, não sei o quê, para ser um problema, né? Passou a ser um problema. Então, aí o imigrante passou a ser sinônimo de migrante, como é no mundo inteiro. O imigrante começou a ser visto como imigrante no mundo inteiro. Então, aí, por exemplo, a mim, particularmente, começaram a acontecer coisas do tipo, nas redes sociais, poucos, por sorte, dizendo go home, volte para casa, enfim, dizendo, nossa, não tem nenhum uruguaia para fazer esse programa, quando eu estive na televisão, e, sei lá, na rua, os homens chamando e falando, você é dominicana, e fazendo gestos obscenos. Então, assim, isso não acontecia em 2005, nem em 2006, nem em 2007, nem em 2008. Tudo isso passou a acontecer nos últimos 2 anos. Então, a gente nota que existe uma sensibilidade que eu acho que estava soterrada e que aflorou, né? Uma sensibilidade dos chamados medos atávicos, né? Eles vêm para roubar nosso emprego, eles vêm... Você na Espanha deve notar muito isso, né? Eles vêm para tirar nosso trabalho, eles vêm para tudo que nós construímos, quando, na verdade, os imigrantes, historicamente, vão para fazer serviços que ninguém quer fazer, né? Inclusive, no que eu faço, não existia nenhuma uruguaia que falasse de Brasil. Então, assim, eu não estou tirando trabalho de ninguém, entendeu? Então, assim, mas começaram a acontecer essas coisas. Hoje em dia eu vejo que é mais tenso. É mais tenso, assim. Inclusive, eu deixei de dar opiniões sobre a política uruguaia por causa disso. Porque eu acho que não aporta, porque eu atraí esses comentários e a mim não me contribui nada, aos uruguaios não contribui nada, os uruguaios sabem muito bem do que fazer com o seu país, com a sua vida. Então, assim, preferi ficar, né, na ponte. Denise, falando um pouquinho também, eu cheguei em 2005, no mesmo ano que você chegou, né? E realmente, a gente chegava aqui, ser brasileiro era a porta aberta, né? Era impressionante, assim, a gente tinha uma receptividade, assim, era alegria. Todo mundo recebia os brasileiros com muita alegria, assim. Então, eu não vejo assim, eu vejo uma mudança
também seletiva, não? Se você é brasileiro, de repente Sim. trata de uma maneira diferente, né? Eu acho que o Sim. pessoal separa um pouco, ainda continuam tratando muito bem os brasileiros. Eu nunca tive nenhum problema assim, em relação a ser brasileiro. Agora, com o coronavírus, talvez... o Esse é um pessoal terceiro agora está fator. um pouco complicado ser brasileiro também. Agora está um pouco complicado, né? Somos portadores de coronavírus. Claro, o pessoal acha como você entrou, né? Ou escuta a gente falando português no supermercado, você entrou, como você entrou, essa coisa meio, né? Tem isso agora também, né? Você vê os comentários na internet, né? Fechem as fronteiras, não deixem os brasileiros entrarem, né? Essa coisa tá bem radical, assim, né? Não, eu não tinha falado dos 3 fatores. Esse do coronavírus é um terceiro fator, mas assim, o primeiro fator foi a chegada, né, massiva de vários imigrantes. Eu acho que o segundo fator é o fator Bolsonaro, que a gente tem que ser sincero sobre isso. A visão do Brasil no exterior piorou muito, mesmo. Não tenho dados, mas eu acho que os brasileiros que moram no exterior percebem isso, que existe uma coisa do tipo, nossa, como é que vocês chegaram nesse... Né? Existe uma coisa um pouco... eu me sinto, nos últimos 2 anos, tendo que prestar contas, né? Como é que vocês... Não sei, gente, um processo democrático, as pessoas votaram, né? Sei lá, em 3 de novembro, os americanos chegam a reeleger o Trump, não sei se a gente pode dizer para os americanos como é que vocês... Não sei, são processos históricos, são processos democráticos, são processos internos, é a idiosincrasia de cada país. Mas, assim, eu moro em Montevidéu, né? Então, acho que isso em Montevidéu é muito forte. Essa espécie de cobrança, assim, até os vizinhos vêm falar. Então, assim, tem uma coisa do tipo, a gente deixou de ser o Brasil que só traz notícias boas, alegria, felicidade, boa onda, para ser o Brasil que queima o Pantanal, que é verdade, enfim, que não está fazendo demarcação, que é verdade, mas existe uma encarnação individual de uma imagem governamental. Então, isso também é um segundo fator que eu acho que gera algum... Esse fator não é tão grave, acho, no cotidiano, mas gera uma espécie de... vocês já não são tão legais assim, né? E depois o coronavírus, obviamente, é um fator, assim... Até quando eu entro no táxi, os taxistas falam, nossa, que bem que você fala espanhol. Aí eu já falo logo, não, eu tô aqui há 15 anos, tipo... Sim. Para não... Eu sou residente. Fica tranquilo de que eu não saí, eu não tenho coronavírus, enfim. A Gabriela pergunta, Denise, com o Brasil tão grande, acontece com o Uruguai algo parecido que centraliza as notícias em Montevidéu? Sim. No Brasil aconteceria algo parecido? Sim, super. O famoso eixo Rio-São Paulo, né? O famoso eixo Rio-São Paulo que concentra... Também, não quero generalizar, mas se a gente pensar no Jornal Nacional, hoje em dia menos, né? Hoje em dia, acho que existiu uma conscientização disso, mas ainda hoje em dia, acho que 90%... Bom, em Brasília, né? Brasília. Rio, São Paulo, Brasília. O que não é político, o que pode sair de Brasília é o eixo Rio-São Paulo. De todas as formas, isso tem uma justificativa populacional, né? Montevidéu, não defendo, até acho que o jornalismo do Uruguai é mais centrado em Montevidéu do que o jornalismo brasileiro. Acontece o mesmo fenômeno, mas eu acho que é super concentrado. O noticiário no Uruguai, eu acho que às vezes 95% é Montevidéu, né? Eu fiz um trabalho recente com um amigo em que a gente tinha que falar de alguns municípios que nem era assim, digamos, interior, mas municípios metropolitanos, né? De Montevidéu, Pando, enfim, não sei, Salce, Florida, ou seja, saía, né, de Montevidéu. E eram incríveis as histórias que a gente encontrava, assim, os personagens que a gente encontrava, as iniciativas que a gente encontrava. Então, realmente, não é que não haja notícia no interior. O que acontece é que o olhar está tão focado para a capital que não dá nem tempo de, né? Quando você está com um olhar tão assim, você tem 90 notícias na capital, não dá nem tempo de você falar, olha, de repente deixa de olhar 90, olha 80 e ponho no interior. Eu acho que faz muita falta, assim. Até porque o Uruguai é um país muito menor, então acho que seria mais fácil, inclusive, deslocar equipes ou mesmo usar os correspondentes, que todos os noticiários grandes do Uruguai têm seus correspondentes no
no interior, então fazer um conteúdo interessante não sairia nem tão caro, coisa que no Brasil é muito diferente, né? Você mandar uma equipe para o Pantanal é super caro, então é um esforço que, enfim, só o Globo, sei lá, Bandeira, grandes grupos de comunicação podem fazer, mas esse capitalismo uruguaio em Montevidéu é comum. Inclusive, isso também está pensado na coluna, por isso também a gente leva, às vezes fala de coisas muito do interior, assim, muito... não sei, não é interior, mas outro dia a gente dedicou uma coluna inteira para o Eduardo Leite, por exemplo, governador do Rio Grande do Sul, né, que a audiência falava, nossa, não tinha ideia que ele era um cara jovem, não tinha ideia... Gente, está do lado, né? Então é uma extensão um pouco disso também, faz fronteira. Então é interessante também que os meios locais não se dediquem um pouquinho a falar disso, enfim, mas essa também é uma prioridade. Na coluna a gente também tenta, né, levar um pouco da cultura, enfim, de Minas, a Amazônia nem se fala, assim, explicar um pouco as diferenças de cultura, enfim, explicar termos, explicar como se organizam algumas realidades do Brasil, assim, que São Paulo não tem nada a ver com Rio Grande do Norte, essas coisas, assim, isso também é importante. Bem, pessoal, continuamos com as perguntas, abertas a pergunta. Alguém mais tem pergunta? Tem aqui a Samantha. Como é o mercado na área de comunicação no Uruguai e se temos muito desemprego com a pandemia? Sim. Olha, eu mesma perdi emprego na pandemia. Eu trabalhava para uma agência de notícias esportivas internacional inglesa chamada Perform, e eles tinham profissionais no Uruguai. O Uruguai era a sede, né, administrativa. Eles tinham profissionais no Uruguai, na Argentina e no Brasil. Então, assim, o pessoal do Brasil mandava conteúdos para cá, os companheiros de língua hispânica, né, os uruguaios aqui do Uruguai, botavam legendas em espanhol e passavam para todo o continente latino-americano de fala hispânica, e a equipe de Brasil, que éramos eu e mais acho que 3 ou 4 pessoas, a gente usava esse conteúdo e editava para o Brasil, e quando era alguma coisa do exterior, a gente colocava legendas em português. Éramos mais ou menos 40 pessoas. Esse serviço noticioso fechou durante a pandemia. Então, aí já começa por mim, né? Felizmente, eu consegui me recolocar e voltei a trabalhar para o Brasil, para um meio de comunicação super interessante que recomendo, se chama O Joio e o Trigo, é um meio de comunicação independente voltado só para investigações jornalísticas de alimentação. Não é gastronomia, é alimentação. Então, é tipo, de que forma a agropecuária incide no desmatamento, de que forma a soja está dominando o interior do Brasil e está destruindo outras culturas. Enfim, é como um jornalismo de investigação que tenta relacionar o que a gente come com alguns fenômenos que parecem estar dissociados, mas que estão associados. Mas, assim, eu tenho vários companheiros em português procurando emprego, inclusive, se vocês souberem de alguma coisa, enfim, Rafael, mesmo no ICUB, posso passar os contatos, que são jornalistas com muita experiência em locução, em legendagem, e que ficaram desempregados. Todos estão trabalhando, fazendo bicos, né? Na tradução de textos, que é o refúgio imediato dos brasileiros quando perdem emprego no exterior, né? Mas, assim, estamos todos procurando. Eu agora, por sorte, felizmente, já faz um mês me recoloquei, continuei com a rádio, mas foi bravo. E tenho outros companheiros que estão na mesma, uruguaios que estão na mesma também, estão procurando emprego, ou estão em seguro de paro, não? Que é essa coisa meio instável, que já está vencendo esse mês. De março a outubro são praticamente os 6 meses que estão numa instabilidade importante. Então, assim, o jornalismo foi afetado como todas as atividades, né? Todas as atividades foram afetadas. Muito bem, pessoal. Alguém mais tem alguma pergunta para a Denise? Alguém quer participar? Sim, eu poderia fazer uma pergunta? Claro, Manuela. Por favor, Manuela, seja bem-vinda, por favor.
Obrigada. Boa tarde. Denise, Boa primeiro tarde, te dizer Manuela. que acompanho o teu trabalho, te admiro muito. Sou Ai, jornalista obrigada. também. Sou jornalista também, sou do Rio Grande do Sul, me mudei em 2017 para cá. E um pouco no caminho dessa última pergunta, queria saber se quando você começou, assim, como é que foi com relação à insegurança com o idioma mesmo, que é algo que eu tenho bastante, apesar de me comunicar muito bem, de trabalhar também com o espanhol. Como jornalista, eu sempre fiz freelas, não trabalho diretamente com isso, mas às vezes sinto esse frio na barriga de ter que lidar com o idioma diariamente. Você, como jornalista que trabalha todos os dias com o idioma, quanto tempo levou para você assim se sentir bem segura para trabalhar com o espanhol? Sim, Manuela, acho que uns 2, 3 anos, ou seja, que você já está apta. Não, mas é isso mesmo, isso que eu comentava meio em brincadeira, mas que era sério. Hoje em dia eu escuto minhas colunas de 2010 e realmente às vezes eu fico até com vergonha, sabia? Sendo assim bem transparente, porque é natural, né? Assim, eu tinha chegado em 2005, cheguei continuando a escrever para o Brasil. Além do mais, eu venho de jornalismo escrito, né? Que é uma coisa diferente. Uma coisa é escrever, outra coisa é falar, porque quando você escreve, você sempre pode pedir para um amigo ler, né? No caso das casadas com o Uruguai, eu pedi para o marido ler, ou até botar no Google Translate e dar uma ajustada, ver alguns termos. Agora, quando você fala, é aquilo que sai. Então, assim, meus inícios no rádio foram... Eu tinha feito um curso de espanhol em São Paulo por conta da pós-graduação. Então, assim, eu nunca fui portunhol no sentido, sei lá, de inventar coisas muito graves, né? Então, eu já cheguei falando espanhol, mas um espanhol com muito sotaque, e de vez em quando, sim, eu inventava palavras, que até hoje em dia tem algumas palavras que eu não consigo fixar, que eu sempre falo... enfim, a coisa entre criminal e criminoso, ainda não consigo entender muito bem qual é a diferença. Então, outro dia eu mandei bandas criminosas, e me olhou o Joel, assim, tipo, criminal, e sei lá, entendeu? São sutilezas do idioma que eu acho que a gente nunca vai dominar realmente, sendo bem sincera, porque eu estou aqui há 15 anos e tenho 2 filhos e sou obrigada, né? Quando você tem filho, aí você é obrigada a falar com pediatra, você tem que se fazer entender, né? Eu acho que esse foi meu maior exercício, ter filho pequeno, ter que ir para o pediatra, ter que explicar o que ele sentia, ter que entender qual era a medicação. Esse é o maior exercício, porque você está em estresse todo o tempo e tem que entender para fazer a coisa dar certo. Mas, assim, acho que depois de 2, 3 anos, o que eu te diria, primeiro é não se intimidar, porque todo mundo sabe que você é brasileira, que essa é uma coisa também que eu fui entendendo ao longo do tempo, sabe? Porque, assim, se você se intimidar, você faz o trabalho pior. Então, não pensar muito nisso. Vai sair como vai sair, todo mundo sabe que você é brasileira, você tem um conhecimento que te habilita, porque você é brasileira e é da fronteira, é do Rio Grande do Sul. Então, você, por exemplo, tem um conhecimento que eu não tenho, por exemplo, né? Eu sou de São Paulo. Então, você tem uma vivência dessa proximidade Brasil-Uruguai. Eu tenho uma amiga da fronteira, a Denise Tamer, que é uma jornalista que trabalhou, acho que 5 anos aqui. E ela é excelente, entendeu? E ela saiu daqui e já conseguiu trabalho. Ela está em Jaguarão e já conseguiu trabalho em Jaguarão, trabalha numa rádio lá. E o fato dela ter vivido aqui e de falar espanhol abriu portas para ela lá, né? Então, acho que você tem que se soltar, dar risada. Ah, mandou um portunhol, falou, dá risada, porque a gente é o que é também. Nós nunca vamos ser uruguaias, né? Isso é algo que também é preciso entender, assim. Por mais que a gente se esforce para falar direitinho, por mais que o meu trabalho seja com o idioma, mas você é o que você é, né? E as pessoas também vão querer te ouvir ou te ler porque você tem essas características. Então, você entende como o Brasil funciona, de repente, para você é mais fácil entender algumas coisas e explicar, né? Então, assim, eu acho que a gente compensa o idioma, o sotacão, assim, compensa com esses outros subsídios, insumos que você pode oferecer naturalmente. Obviamente que não por ser brasileiro você pode falar do Brasil, mas, assim, com uma formação, você é jornalista,
você vem de um território de limite com o Uruguai, você domina o espanhol, você domina o português, então, assim, você tem todas as qualidades para exercer sua profissão. Vamos em frente, vamos em frente. Obrigadão, um abraço, Denise. Bem, pessoal, alguém mais tem alguma pergunta? Me mandaram uma pergunta aqui por WhatsApp, aqui tá bem complicado aqui, eu tenho que ouvir um áudio, imagina. Me mandaram por áudio, aqui tá, tem de tudo. Gente eu tô tentando do aqui, céu. sigo aceitando gente para entrar na sala, já somos 38 pessoas já. Bem. Tá, você quer ir ouvindo? Eu vou... Tá, resumindo um pouquinho a pergunta, eu já mais ou menos escutei. Tá. O Jorge está perguntando um pouco sobre como explicar para o uruguaio essas coisas básicas do Brasil. Muita gente não sabe quase nada do Brasil, quase nada. Ou seja, fala um pouco de IN, acha que está falando português e às vezes não tem um conhecimento básico das coisas que acontecem no Brasil. Como é começar do zero, às vezes, explicar do zero. Tem que ter paciência, Sim. É difícil. Como é isso, Denise? Como é esse processo? Sim, eu acho que tem alguns temas que a gente sempre começa do zero. Por exemplo, todos os anos, desfile de Carnaval do Rio, né? É uma coluna clássica que a gente sempre faz, porque a gente entende que é um dos momentos em que o Brasil é alvo de atenção, né? Além do mais, eu vejo os desfiles os 2 dias. Meu marido fala, nossa, que coisa chata, as escolas de samba têm o mesmo soam todas iguais. Isso é porque você não é brasileiro. Enfim, eu gosto, eu realmente me divirto. Mas, assim, já faz 15 anos que a gente faz coluna de desfile de escola de samba e sempre tem uma partezinha que se explica. Olha, um desfile de 1 hora, antes era mais, agora é menos. As escolas se dividem em alas, as alas são as sessões. É mais ou menos como o desfile de chamadas. Então, as baianas são como as mamaviejas, o que vocês chamam de vedete são as nossas passistas. Sempre tem essa espécie de parênteses didático, mas que eu faço com muito carinho, assim, eu acho ótimo. Na verdade, eu fico super impressionada, assim, e às vezes até emocionada com o fato de que os uruguaios queiram saber do Brasil, sinceramente. Eu acho que é assim um ato de um carinho, realmente. Acho que é um ato primeiro de sumo interesse pelo mundo, que é um interesse que nós brasileiros não temos em relação a outras culturas. Acho que a gente tem esse grande defeito. Agora sim, como sociedade, né? A gente tem muito pouca curiosidade para o mundo exterior latino-americano. Então, né? Então, primeiro é um grande carinho. Assim, eu fico super agradecida e depois é ótimo. Enfim, eu sou uma professora frustrada porque eu sou péssima, não tenho didática, mas assim, nesses pequenos espaços da coluna é onde a gente exerce também a gente exerce a militância de fazer o Brasil ser compreendido, né? Entra naquela coisa do começo, desestereotipar o Brasil, né? Então, desestereotipar o Brasil é explicar. Então, também, a cada vez que tem alguma coisa no Congresso, né? Então, a gente volta algumas coisas, né? Eu falava, não sei, na época que o Eduardo Cunha foi preso, então, nossa, um negócio super, assim, realmente desagradável de tratar, porque era uma coisa muito palaciana, mas a gente fez didático para o pessoal entender, olha, o Eduardo Cunha era presidente da Câmara, então ele estava aliado com essa força em tal ano, isso mudou, quase como uma novelinha, assim, que às vezes o pessoal até fala que é série de Netflix, mas essa é a ideia mesmo, que seja uma coisa meio bem didática, sem deixar de ser complexa, né? Porque a complexidade é parte do nosso país. Denise, tem uma pergunta da Pilar, pesada a pergunta, hein? Que papel jogaram as fake news na eleição do Bolsonaro? Ô, Pilar, isso aí é casca de banana, hein? Ô, Pilar, a gente vai conversar depois, hein? Isso, essa pergunta se responde depois. Não, mas respondo. Não, respondo isso, não, brincando. Então, eu acho que já podemos falar de forma oficial que as fake news cumpriram um enorme papel nas eleições, tanto cumpriram um enorme papel que o Supremo, há pouco tempo atrás, se pronunciou
dizendo que vai manter um controle sobre as fake news e que estavam desenvolvendo controles para as eleições agora municipais, ou seja, que a Suprema Corte tenha se expedido sobre esse fato, mostra que esse é um fato, né? Para começar, que não é uma fantasia. A história das fake news sai de uma jornalista chamada Patrícia Campos Melo, que é da Folha, que é o jornal para o qual eu trabalho, então acho que também é importante deixar claro isso, é uma colega de trabalho e, portanto, eu vou me colocar ao lado dela, porque é uma pessoa que eu conheço, né, diretamente. E a Patrícia Campos Melo, ela fez uma reportagem muito séria e se expôs a muitos perigos. De fato, ela começou a receber ameaças de morte e teve que se ausentar um tempo da prática jornalística por conta dessa matéria que mostrava, enfim, os disparos de fake news feitos pelo WhatsApp na campanha do Bolsonaro. Também ficou mostrado que a campanha do Fernando Haddad, de 2018, também usou disparos, né? Aí eu acho que o que pesa mais a mão é a relação, o peso dessas fake news nas decisões finais e o conteúdo dessas fake news, né? Porque uma coisa é você... Todas são horríveis, mas uma coisa é você dizer que determinado partido fez mais do que fez e outra coisa é você inventar coisas que eu não vou entrar em exemplos, porque acho que são exemplos desagradáveis para a gente compartilhar nesse momento, mas, por exemplo, entrar em temas sexuais ou dizendo que tal ou qual adversário pedófilo, ou não sei o quê. Isso é grave, isso é crime, né? Então, acho que esse é o peso que é importante levar em conta e que a gente levou aos ouvintes da coluna, que as fake news são uma realidade que veio para ficar, porque não acontecem só no Brasil, teve linchamento na Índia, enfim, aqui no Uruguai também teve, chegou no meu WhatsApp uns áudios de imigrantes dizendo que tinham sido pagos, não sei por quem, para votar, não sei em quem, quando a gente sabe que os imigrantes precisam de um processo para votar. É impossível que você chegue ontem da Venezuela e vá votar em A ou B ou C. De todas as formas, eu fui checar esse áudio com uma pessoa que é especialista no assunto e me disse que não, que era fake news. Então, assim, essa é uma realidade que veio para ficar. Eu acho que o que é importante daqui para frente é, primeiro, como os organismos de controle podem chegar a controlar isso. É incontrolável, porque o WhatsApp é encriptado, é impossível de controlar algumas coisas, mas pelo menos ter mecanismos de controle para coibir a prática da fake news, né? Isso é importante. E como os jornalistas, e aí é onde entra o meu papel, enfim, o papel da Manuela, de outros jornalistas, como ser uma força positiva para esse debate, né? Primeiro de tudo, não replicando fake news, tentando explicar as coisas com contexto, porque eu acho que se as pessoas têm um contexto, é mais fácil de elas não caírem na fake news, né? Se você entende as dinâmicas do Brasil, é mais difícil você cair nas fake news ou saber quais fontes consultar. Por exemplo, meu pai é alvo preferencial de fake news, porque meu pai é aposentado, adora notícias, então está num grupo de aposentados da empresa onde ele trabalhou 30 anos, então ele é bombardeado de fake news. Ele vive falando, minha filha, isso aqui é assim mesmo. Não, pai, como vai ser? Então, mando para ele links, que ele possa checar as coisas, mas assim, só essa curiosidade de checar, eu acho que só com essa curiosidade de checar, a sociedade brasileira, mas também a uruguaia, já está vacinada, assim, porque as fake news não resistem muito à checagem, né? Você vai num link, bota no Google tal história e meio fácil aparece que é falso. Assim. Então, também acho que a gente está vivendo o ápice das fake news e espero que a tendência seja ir caindo, porque o pessoal tá esperto, assim, o pessoal já sabe. Pessoal, vamos nos encaminhando para o final da apresentação da Denise. Alguém mais tem alguma pergunta? Alguma colocação? Pode ser por qualquer meio, pessoal. Pode ser por mensagem de WhatsApp, pode ser no chat, pode ser por e-mail. Alguém mais tem alguma pergunta? Acho que não, Denise. Então, Denise... Não, Pablo disse que não. Eu queria agradecer muito a sua presença, Denise, aqui com a gente na Semana do Brasil. Foi ótimo, passou muito rápido. Eu continuaria conversando contigo. Olha,
Ficaríamos horas aqui. A Luciana aqui está dando os parabéns no chat Obrigada. pela apresentação. Tem coraçãozinho da Maria Ângela também. Tá? Acho que o pessoal adorou a sua apresentação. Queria convidar a todos também para que possam assistir a nossa apresentação das 20 horas. Tá? Nós temos o Daniel, o professor Daniel, que já apresentou em outras semanas do Brasil, vai falar sobre os quadrinhos brasileiros do século XXI, tá? Que é um tema bem diferente, né? Nada a ver. Essa é a ideia da Semana do Brasil, apresentar diferentes assuntos. Só um minutinho aqui, tem gente escrevendo aqui no chat, só um minutinho. Deixa eu ver aqui o que estão escrevendo. Sim, estou agradecendo aqui. Obrigada a todos, obrigada, Maria. Obrigada. Olha aqui. O Agostinho falou que falar sobre literatura brasileira. Fã de Jorge Amado e que escutou a coluna na rádio sobre Amado e Saramago. Ai, sim, essa coluna foi maravilhosa. Era um livro de cartas, é um livro de cartas. Nossa, me ajuda aí o nome do livro. Era algo como mar, como era? Tinha mar no meio. E era a correspondência entre o Jorge Amado e o Saramago, e os dois conversando, porque nunca tinham ganho o Camões. Era muito interessante. No final, os dois ganharam, né? Mas o livro era essa correspondência. E foi muito interessante essa coluna, porque aí a gente teve a oportunidade de mostrar para os ouvintes os dois tipos de português. O português de Portugal, porque aí a gente colocou fado, colocamos a Carminho cantando com a Marisa Monte, acho. Então, era clara a diferença entre os dois portugueses. Assim, foi uma coluna linda, amei. Temos que fazer mais dessas colunas. E são várias mensagens, vou tentar resumir, Denise. Gostei muito, parabéns, Denise, adorei a sua apresentação, prazer te conhecer, obrigada, Denise, maravilhosa, Denise. Aqui tem um, Denise, você é maravilhosa, você é top, olha só, tá? Eu escuto sempre você no rádio, a coluna sobre novelas brasileiras, olha a Gabriela colocando as novelas, né? Top, Denise, o Jorge colocou aqui, o Pablo, um verdadeiro prazer. A Silvana está encantada com a charla. Graças. Então, sucesso total, Denise. Sucesso muito obrigado. Total, show de bola. Rafael, posso? Professora Luciana. Oi. Brevemente, professora Luciana, por favor. Tudo bem, Denise? Brevemente. Tudo bem, Luciana. Não podia, tudo bem? Não podia deixar terminar essa conversa com a Denise sem falar que quando a gente ouve a Denise entre os uruguaios, é impressionante porque é sinônimo de credibilidade, entendeu? Quando a gente fala, mas a Denise falou, a Denise deu a notícia, e é sinônimo de credibilidade, ou seja, se a Denise falou, é confiável, é uma fonte confiável. Isso eu acho muito bacana. E o mais interessante é que eu escuto isso de pessoas de diferentes, não só setores, mas pessoas de direita, de esquerda. E isso é muito bacana, né? Quando você consegue essa credibilidade em diferentes setores, né? Parabéns. Ai, obrigada. Assim, é um peso também, né? Porque checar 25 coisas, as coisas antes de falar, mas assim, brevemente, porque temos que ir embora, mas aí, Luciana, só para voltar um pouco a algo que até queria compartilhar com vocês, enfim, se vocês virem algo que mereça essa atenção, ou até me comentar algo, estou lá no Twitter, escrevam para mim, porque também é importante, faz muito tempo que eu não vou ao Brasil, né? Faz muito tempo que eu não vivo no Brasil, então também eu entendo que existem coisas do Brasil que a gente acaba perdendo, então vocês que estão aí em contato vão me falando, mas assim, só para terminar, o caso do coronavírus, por exemplo, né, que é um negócio muito sério, eu acho que a polarização faz um mal para todos, ninguém ganha. Então, assim, com o caso do coronavírus, eu vi bem essa história, que, por exemplo, estavam todos os meios dizendo que, por exemplo, o Bolsonaro tinha coronavírus quando ele não tinha, foi coisa de março, abril, e assim, no Twitter era uma cascada, uma cascada, olha só, era uma cachoeira de coisas, tipo, fala. Dizer, gente, enquanto não tiver exame oficial, não falo, porque é informação, entendeu? Então, assim, se você olha só para informação, não tem erro. Meio por aí. Só Silvana Ribeiro estava com a mão levantada. Silvana, você queria fazer uma pergunta, Silvana? Alô, Silvana? Que se me cortou. Perdão. Silvana está tentando ativar o microfone, não sei. Silvana, você tinha uma pergunta, Silvana?
No, disculpa, se me activó sin querer. Además, tudo bem. Sigo tan encantada que sin querer activé la levantada la mano. Não, faz parte das nossas aulas por Zoom. Não, só comentar uma... Como decía el Chavo, decimos una broma, fue sin querer queriendo. Sem querer, querido. No, perdón, fue sin querer, disculpen. Não, só para terminar, uma coisa que o Pablo comentou, que eu acho que é importante, é a vacina do Covid também, né? Que está sendo alvo de uma politização tremenda. A gente também vai fazer coluna sobre isso nos próximos dias, porque supostamente semana que vem a vacina chega a São Paulo, né? Primeiro as primeiras doses, depois para replicar pelo Instituto Butantan. Então, é uma informação, é uma notícia super importante. Provavelmente o Brasil seja na América Latina o primeiro país a receber vacina contra o coronavírus. Então, aí vamos colocar foco na informação e também contar a briga política, obviamente, né? Mas sem tomar partido. Pessoal, último pedido, quem puder ligar a câmera, vamos tirar um print lindo dessa reunião, tá? Por favor, quem puder ligar a câmera, eu vou tirar um print para a gente publicar nas redes sociais, no Instagram do ICUB, _Montevidéu, por favor, sigam o ICUB no Instagram, pessoal. Vamos lá. Eu já sigo, hein? Muito bem, Denise, muito bem. Vamos lá, pessoal. Tá, já printei. Muito obrigado pela presença. Então, reforço o convite. Às 20 horas a gente tem o Daniel. Amanhã temos um dia cheio de Semana do Brasil. Quinta-feira também, sexta e sábado estão todos convidados à entrada livre. Obrigado, Denise. Boa noite. Obrigada a vocês. Maravilhoso. Um prazer. Tá? Tchau, pessoal. Cuidem-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau.